muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde, que você assiste aqui pela TV Canção Nova todas as sextas-feiras, mas que se de repente você não perdeu, muito simples, vai lá no maissaude.cançãonova.com e terá acesso a todos os programas Mais Saúde já apresentados. Bom, você que está assistindo pela primeira vez aqui o programa, apresentar o professor Rogério Veiga, que é farmacêutico, farmacologista, fitoterapeuta e ele é doutorando do Departamento de Patologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Quantas informações preciosas você nos passou no programa passado, hein? A gente tem que tentar resumir, porque é muita coisa. É muita coisa, mas a gente tá assim e fala e não cansa, né? Realmente as propriedades dessas folhinhas são fantásticas. Bom, nós temos sempre aquele desejo de estar convidando as pessoas a ter a sua própria hortinha em casa. Sim. Mesmo que você more num apartamento, uma jardineira é possível, né? Então, são plantas cultiváveis em ambiente com meia sombra. O que seria isso? Meia sombra seria ali umas 4 horas de sol por dia. Perfeito. Porque é importante que, para que haja a presença do óleo essencial, que se tenha esse período de sol, que é assim que se produz. Quer dizer que o óleo essencial... Gente, eu adoro isso. Quer dizer que o óleo essencial que é produzido na plantinha é o efeito do sol sobre ela. Exatamente, porque uma das principais atividades do óleo essencial na fisiologia vegetal é a fotoproteção. Então, forma-se uma nuvem sobre a folha nesses períodos em que o sol está presente, então aumenta-se a produção. Eu fico encantada, porque cada vez a gente aprende alguma coisa. Quando eu comecei a fazer fitoterapia, eu fiquei encantada de saber que o metabolismo secundário, que é justamente o constituinte que vai fazer um benefício no nosso corpo, ele nada mais é do que um efeito protetor da plantinha para ela, não é isso? Exatamente. Não, gente, é uma graça, eu fico encantada. Então, aí que tá, né? A diferença de você ter o cultivo de algumas ervas medicinais de uma maneira correta, né? Exatamente. E são plantas que, é lógico, elas exigem aí um certo regime de irrigação, né? Então tem que haver essa preocupação de estar sempre irrigada e uma adubação a cada 6 meses, né? E adubação de preferência com adubo orgânico. Claro. E aí a gente pode estar trocando a nossa jardineira, colocando aquela terra orgânica que já vai vir exatamente. adubada, né? E aí hoje, especificamente, e semana passada, nós estamos falando do manjericão, do tomilho e agora nós vamos entrar no orégano, que eu amo de paixão, né? Então, essas lamiáceas, elas são muito importantes, tá mencionando, voltando a falar da questão antimicrobiana, né, que seria ação antiviral, ação antibacteriana, antifúngica e até antiviral, né? São antibacterianos por excelência e, inclusive, eles proporcionam sinergismo com os antibióticos. Sabe como? O antibiótico, muitas vezes, ele tem dificuldade de estar entrando na bactéria. O antifúngico no fungo e assim vai. Ele melhora a penetração do antibiótico através da membrana plasmática da bactéria. Mas como que ele faz isso? Ele tem uma ação, ele desestabiliza a membrana, aí o antibiótico entra. E tem mais um mecanismo, existem proteínas na membrana desses seres, desses micróbios, que tem a propriedade de estar expulsando os antibióticos. Ela também impede que esses antibióticos sejam expulsos, né? Ele permanece mais tempo dentro das bactérias. Olha que fantástico. E isso tem que ser muito valorizado nessas espécies da família Lamiaceae. Então, o fato de você estar fazendo um azeite, como nós demos a receita no programa passado, como eu já disse, você pode pegar as receitas no maissaude.cançãonova.com. Significa que se eu estiver fazendo uso, principalmente no momento de uso de antibiótico, eu estarei melhorando a ação. Isso é comprovado cientificamente. Existem diversos artigos, existem propostas de que seja feita a inalação
tá, desses óleos essenciais. Inclusive, eu vou estar mencionando aqui que existe uma margem de segurança muito menor, uma margem de terapia muito melhor que utiliza esses óleos essenciais. Inclusive, as contraindicações que a gente observa nessas espécies vegetais são relacionadas aos óleos essenciais. Por causa da grande toxicidade, mais utilizada de uma maneira racional, eles podem servir como uma excelente ferramenta aí, combatendo até um grande problema que a gente verifica aí na antibiótico terapia, que é a resistência, né? As cepas multiresistentes, né, que a gente vê por aí, né? E, Rogério, me diz uma coisa, você acredita que também essa resistência venha pelo uso discriminado de antibiótico em algumas criações? Sem dúvida, sem dúvida. Existem prescrições, né, que os antibióticos são presentes desnecessariamente. Eu tenho uma receitinha do azeite de orégano, né, por exemplo, para otite, ele funciona muito bem. E como é que você essa receita... pega uma colherinha daquela de café, tá? Então primeiro você faz uma dose de ataque, você atinge uma temperatura ambiente, num banho-maria, você atinge ali a temperatura, porque você não pode aquecer o óleo, você começa a perder propriedade. Então, num banho-maria, você aquece o óleo, pega uma colherinha de café e aplica nos ouvidos, tá? Para crianças, a metade, umas gotinhas, né? Para adulto pode ser uma colherinha de café. Uma dose de ataque, o que seria a dose de ataque? Seria umas 2 vezes ao dia. É lógico que se persistir os sintomas, o médico deverá ser, né, procurado. Procurado, né? Como diz todo... Mas até mesmo esse início de tratamento já pode estar favorecendo o efeito do antibiótico que está por vir aí após a consulta do médico. Agora, esse azeite feito com orégano é aquele mesmo processo, orégano seco. É aquele azeite que está lá, né, naquela farmacinha, né, culinária, né, aquela junção de medicamento. Exato. Ali. Lembrando como que você tem que fazer. Você tem que usar a erva seca, tá? E dessa erva seca você tem que colocar um pouco de álcool, é isso? Isso. Tá? Um pouco de álcool, tem que esperar secar esse álcool, tá? Porque o álcool em excesso, ele vai acontecer a mesma coisa que a água no óleo, ele vai emulsificar e vai ter... Então põe um pouquinho só, espera. Quanto tempo que tem que esperar? Só? No mínimo, o álcool tem que esperar ele secar e não deixar a planta seca. Entendi. Tem que continuar úmida, aí sim você coloca o óleo. E aí coloca o óleo. Não bate. É importante que seja esmagada. Sim, assim. Né? Mas o orégano já está tão pequenininho, mesmo assim você sugere? Então, aquele que está rasurado, aquele que a gente usa para tempero, não precisa, né? Mas aquele que a gente está cultivando ali em casa é importante dar uma esmagadinha. Da hortinha, né? E, Rogério, por exemplo, daí eu não preciso bater no liquidificador. Não, de forma alguma. Nem deve. Rogério me ensinou uma coisa muito interessante. Aquele buraco que a gente vê quando a gente olha o liquidificador, aquilo está entrando ar, oxida, né? Sim, sim. Então isso foi uma das coisas que realmente eu fiquei muito atenta e para justamente usar muito mais aquele mixer para algumas coisas do que o liquidificador. Foi muito interessante. Porque não forma o vórtex. E no próprio cozimento, né? Nós temos constituintes dentro das plantas que são mais voláteis e menos voláteis, né? Então, por exemplo, e alguns até termoláveis, né? Que ficaria ali no intermédio, né? Por exemplo, os flavonoides, triterpenos pentacíclicos, são mais resistentes, na sua grande maioria, que estão relacionados principalmente à atividade anti-inflamatória e até promove o sinergismo de outras atividades como antimicrobiana, sedativa. Aquele a gente pode estar extraindo no começo do cozimento. Então, quando a gente for utilizar uma especiaria, quando a gente for utilizar qualquer uma dessas 3 espécies vegetais, por exemplo, in natura, né? Ou então até mesmo presente no próprio óleo, no azeite que a gente passou a receita, a gente utiliza no início da preparação. Só que não no início da preparação quando se está fritando, né? E sim quando já está refogando, quando a preparação está num nível de temperatura. Na temperatura já
por volta de 100 graus, quando está certo. com a água fervendo. Né? Na fritura, a gente tem a perda muito rápida, não é recomendável estar incorporando esses temperos. E no finalzinho, a gente incorpora mais de 30%, 50% desses temperos, para a gente poder estar valorizando essas essências, esses termoláveis, que seriam os derivados cafeicos, que promovem, inclusive, todos eles são hepatoprotetores por excelência. Nossa, fantástico. E aí você... E atividade antimicrobiana. Pois é, e aí você favorece a extração de todos em todos os momentos, porque em cada momento você tem a extração de um... Muito interessante essa informação. E é importante nesse momento final, principalmente em relação não aos termoláveis. Os termoláveis, por ser o final da preparação, a gente acaba tendo uma extração e uma parte deles é deteriorada, é degradada, mas não todos. Mas você precisa também de um certo aquecimento para extraí-los. Mas do óleo essencial, é importante, se você puder estar fechando, tampando a panela, você consegue uma extração melhor. Eu amei a receita que você deu no programa passado sobre um azeite que retarda o envelhecimento. Vai fazer parte da minha culinária assim, direto. E como eu não tomo hipertensivo, porque tem esse detalhe, às vezes você faz uso de um alimento que em quantidade constante, né, você pode vir a, digamos assim, comprometer a ação de medicamentos, né? Então, sim, com certeza. O professor Rogério falou uma coisa muito interessante sobre o alho. Agora, aí a pessoa vai falar assim, meu Deus, não vou comer alho mais porque o alho, como é hipertensivo, vai dar problema. O alimento temperado de vez em quando não traz consequência nenhuma, então, aquelas né? doses, né, que eu estive passando, elas são bem, assim, equivalentes às propostas preventivas, tá? E de manutenção. Perfeito. Por exemplo, aquele azeite, né, de 40 gramas de cada planta em pó e meio litro de azeite, 2 colheres de sopa por dia. Tudo bem. Tá tudo bem, tá assim muito aquém daquilo que pode se considerar tóxico ou até mesmo uma ameaça dentro de um tratamento. Principalmente para a síndrome metabólica, né? São as enfermidades que estão relacionadas diretamente aos problemas cardiovasculares, né? Que seria diabetes, obesidade, hipertensão. E quando a gente fala de ação de efeito, né, como cosmético oral, principalmente o combate da peroxidação lipídica. O que é isso? A nossa membrana ela é constituída principalmente de gordura, então a gente retarda a destruição dessa gordura que constitui as membranas. Eu brinco, digo assim, o ferro enferruja, a gente oxida. Bom, esse é o programa Mais Saúde, que vai num breve intervalo. Eu espero você daqui a pouquinho para continuar esse programa tão interessante, o tema é aquela famosa frase que já vem assim da época de antes de Jesus Cristo, que o seu alimento seja o seu medicamento.